Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast, um episódio do nosso podcast Casei com um Autista. Esse podcast faz parte do projeto Cuidando de Quem Cuida, que é um projeto desenvolvido para acolher e apoiar quem oferece suporte a autistas, TDAH ou qualquer outro tipo de neurodivergência. Hoje a gente está aqui com Larissa Narici, que é mãe da mamá Maria. Ela é serva de Deus, ela é uma mulher, ela é mãe, ela é casada com o Aldo, que também é autista. E além de tudo isso, ela é criadora de conteúdo, supervisora na escola e palestrante, dá cursos e palestras sobre o autismo. Ela tem uma página que é o Autismo com Afeto, e lá ela distribui muita informação para quem está nessa jornada de ser suporte, de ser mãe, de ser companheira de pessoas neurodivergentes. Então, seja bem-vinda, Lari, e é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Laisla, pelo convite. É uma honra estar aqui também com você. Eu sempre que recebo convites como esse, eu me sinto muito honrada porque eu amo falar sobre o autismo, né? O autismo ele caiu de paraquedas na minha vida, mas desde o dia que ele chegou, a minha vida foi transformada e eu sinto que é o meu propósito de vida falar sobre o autismo, trazer informações verdadeiras para os meus seguidores, para as pessoas que me assistem e para todos que querem entender um pouco mais sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu divido a minha rotina com a minha filha, né? É, Depois do diagnóstico dela, eu comecei a falar sobre o autismo no Instagram. E, consequentemente, meu marido foi transferido de cidade, a gente veio embora para Conquista de volta, e aí acabei me envolvendo mais, né, na educação da minha filha. Eu sou advogada por formação e abandonei a profissão para poder acompanhar a Maria mais de perto. Eu sou supervisora de escola, a escola é da minha família, e eu senti a necessidade de estar mais perto da escola também. Me apaixonei. Na verdade, assim, eu falo que desde pequena, que quando a gente é filha de professor, a gente acaba herdando uma coisinha de professor, né? E eu dava aula na faculdade, de direito, e os meus alunos amavam as aulas porque eu era muito lúdica, eu sempre fui muito lúdica, né? Então eu fazia torta na cara, eu fazia aqueles jogos que eu falo que adulto é igual criança. Para você conseguir dar uma aula para eles, você tem que realmente seduzi-los ali na ludicidade, que é o que a gente aprende com mais facilidade, né? E as crianças não é diferente. Então, eu me especializei em desenvolvimento infantil e neurociência, também no transtorno do espectro autista, e hoje sou supervisora da escola, ajudo outras famílias também. Nós temos muitas crianças atípicas na escola, e esse é o meu propósito de vida, assim, sabe? Falar sobre o autismo, entender as crianças cada vez mais, poder ajudar outras famílias e mostrar para elas que o diagnóstico, principalmente o suporte 1, que é o diagnóstico que eu vivo no dia a dia, ele não é um bicho de sete cabeças. A gente consegue educar os nossos filhos, a gente consegue lidar com os comportamentos. Eu não vou dizer que é fácil, mas não é impossível. E a gente precisa lidar, entender, aceitar esse diagnóstico, porque é através da nossa forma de lidar com nossos filhos, a nossa forma de lidar com o diagnóstico, de receber esse diagnóstico, vai trazer para eles mais conforto, vai trazer para eles assim mais aceitação. Não tem como a gente cobrar que a escola, que a sociedade aceite os nossos filhos, se nós em casa não aceitamos como eles verdadeiramente são. Perfeito, Lari. E me conta um pouquinho, então, o autismo ele entrou na sua vida a partir de quando você começou a perceber e teve o diagnóstico da sua filha. Você descobriu o do seu esposo depois. Como que foi isso? Conta aí pra gente. Então, na verdade, a gente vai juntando as pecinhas, né? Aldo tem diagnóstico, mas assim, na verdade, ele não foi em busca do diagnóstico, tá? Eu gosto de deixar bem claro, porque às vezes eu falo isso sobre ele abertamente, ele não tem nenhuma questão em relação a isso, mas ele foi diagnosticado na infância com TDAH, mas ele nunca soube.
E a mãe dele sabia, né? Tanto que a psicóloga dele foi minha psicóloga também, e é a psicóloga de mamar. E aí, na primeira reunião que a gente teve, naquele encontro de pais, né, na sessão, ela falou do diagnóstico dele. E ele ficou assim, passado. Só que naquela época, né? Hoje Aldo tem 45 anos. Naquela época, quando ele tinha 16, 15, 18, não se falava em autismo suporte 1, né? Então, depois que a gente conversou, e eu converso muito com essa psicóloga, que inclusive é amiga da nossa família, ela fala que nitidamente ele é autista, né? Porque naquela época não tinha essa conversa, não tinha não entendia esses comportamentos como se estivesse dentro do espectro. O autismo chegou na minha vida quando mamá não começou a desenvolver de forma tranquila, assim, dentro dos parâmetros dos marcos de desenvolvimento, mas a fala não vinha. Ela teve atraso da fala, né? E aí foi por esse motivo que a gente buscou ajuda. E eu agradeço a Deus por isso, porque se não tivesse atraso da fala, talvez provavelmente a gente não buscaria ajuda e a gente ia achar que o jeito dela era aquele jeito. E o autismo, ele não é um jeito de ser. O autismo, ele é um transtorno. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E aí, quando a gente teve essa luzinha vermelha sobre o atraso da fala, a gente começou a buscar ajuda, né? Eu falo que o meu caminho com mamá, graças a Deus, não foi longo, porque eu recebo relatos de mães que têm 1 ano, 2 anos, 3 anos em busca do diagnóstico, e os médicos alguns médicos têm um bloqueio muito grande, né, de fazer o diagnóstico de crianças, principalmente de crianças pequenas. Tem mães que chegam até mim falando que é porque ele não fez 5 anos ainda e não fez o diagnóstico. Não tem na literatura científica nada a respeito disso, de que o diagnóstico do autismo é fechado a partir dos 5 anos. Não tem isso, né? O diagnóstico do autismo, ele é clínico, então, através da observação da criança, através de testes, você já consegue identificar, inclusive, autismo em bebês, né? Então, se aqueles traços forem muito intensos, né, a gente sabe que o bebê, ele busca pelo olhar, quando a gente amamenta, ele tá olhando para os nossos olhos, ele busca aprender ali o convívio social, né? Então, assim, se o bebê não chora muito, se o bebê chora demais, se ele só olha para as coisinhas, ele não busca a face humana, tudo isso são pontos que devem ser analisados de forma cautelosa, porque o diagnóstico precoce, ele muda a vida da criança, né? Do ser humano. E aí, mamá teve esse atraso da fala, a gente buscou uma médica em Brasília, ela fez os testes, ficou meio que quase autista, e aí ela queria fazer uns exames e eu não autorizei, mesmo sem ter conhecimento algum, porque eu achava ela muito pequenininha para ser sedada, porque eram exames de sedação. E depois, né, que eu comecei a estudar sobre autismo e tudo, a gente sabe que não há necessidade alguma de fazer esse tipo de exame para diagnóstico de autismo. Não tem nenhum exame que detecta o diagnóstico. E aí foi intuição de mãe mesmo de não querer fazer esse exame e eu não fiz. Aí eu busquei um outro médico em São Paulo, muito renomado, e ele descartou o autismo. E aí eu fiquei super feliz, né? Falei, ai, que bom, minha filha é normal, não tem nada. Só que a fala veio, mas veio de forma muito precária, né? Veio robotizada, não respondia perguntas, não atendia chamado, não atendia pelo nome, só buscava os alimentos, os brinquedos e as coisas, os objetos, nunca as pessoas. Ela passava por cima dos animais, das pessoas, ela só ia de acordo com o interesse dela. Então foram várias coisas que a gente foi observando. Obviamente que naquela época eu não observava tudo isso, eu só via o atraso da fala. E quando ela começou a falar, eu achava a fala dela muito ruim, parecia um robozinho falando. E aí eu falei, gente, ela tem alguma coisa, porque assim, ela conseguia contar uma história inteira, idêntica como estava no livro. Se você mudasse uma frase do livro, uma palavra, ela pedia para você ler de volta porque estava errado. Então não era dentro do esperado, né? Eu tenho uma prima que é como se fosse uma irmã minha, ela é 10 anos mais nova do que eu, e eu criei ela. E antes de terminar a faculdade de Direito, e até mesmo fazendo a faculdade, eu trabalhava na escola.
Então, a escola da minha mãe tem 25 anos, né? Então, eu conhecia de desenvolvimento infantil. Eu via que não estava dentro do esperado, que não estava dentro da normalidade, né? De um desenvolvimento típico, não estava. Foi aí que eu busquei um psiquiatra, que inclusive foi meu colega de escola, doutor Gabriel Mangabeira, que ele é daqui de Conquista, mas mora em Montes Claros. E aí ele já percebia algumas coisas no Instagram, que eu sempre fui de postar bastante, Maria, sabe? Só que ele nunca tinha falado nada porque a gente não tinha intimidade para isso. E aí eu busquei o contato dele, ele já sabia que ela era, mas nunca tinha me falado, né? E aí a gente foi, conversou, ele conversou comigo, conversou com o Aldo, a gente foi para Montes Claros, e aí lá ele me deu o diagnóstico, acredito que na segunda sessão, porque ele falou que já sabia de primeira, mas a primeira eu não estava preparada, porque eu ficava o tempo todo. É por isso que eu entendo muito as mães, porque assim, eu me comportava como elas no início. Eu ficava tentando justificar as coisas que ela não fazia, eu ficava tentando responder antes que a pessoa falasse, nossa, ela não responde, nossa, ela não tem boca, nossa, o gato, ou como é o nome que o povo fala? O gato, o sapo comeu a A língua, o língua, gato comeu a língua, sei lá. E aí eu já antecipava essa brincadeira, né? E na primeira, eu lembro como se fosse hoje, na primeira consulta, ela ficou com ele, quando eu entrei na sala e tudo, ele falou, ela me falou o alfabeto inteiro. Aí eu falei, e ela sabe o alfabeto como? Porque ela nunca falou pra mim. Então, assim, coisas que não são esperadas para a idade, são além da idade, né? Ela tinha 2 anos e alguns meses, então não era esperado. Como é que uma criança que eu pergunto se ela tá com fome, ela não sabe dizer e ela sabe falar o alfabeto inteiro, né? E eu sempre gosto de falar que o autismo, ele é essa falta de equilíbrio. Para mim, para as pessoas que não convivem com autismo, que não estão na bolha do autismo, é a expressão mais clara que eu posso trazer para vocês. O autismo, ele é falta de equilíbrio. Ele não é, ele é para mais ou para menos. Não, porque quando a gente fala em desenvolvimento típico, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente segue uma linha. Né? A gente tem marcos de desenvolvimento e a gente tem condutas e comportamentos que é esperado, né? Então, por exemplo, se a gente vê uma reportagem de um acidente de carro onde morreu todo mundo, o que a gente faz? Todo mundo vai ficar consternado com aquela situação, todo mundo vai ficar triste, todo mundo vai se colocar no lugar daquela família que não, daquela família que morreu e de quem ficou e que ficou sem aquela família, né? E aí quando você vê uma pessoa autista, ela simplesmente não consegue entender, né, esse sentimento. Por quê? Porque esse sentimento você precisa se colocar no lugar do outro. Quando a gente chora por alguém que faleceu, por exemplo, um artista, ou até mesmo uma pessoa da nossa cidade que a gente não tem contato, a gente não chora pela pessoa. A gente chora pelo lugar que a gente se coloca. Então a gente chora pela esposa que ficou, a gente chora pela mãe que perdeu o filho, e a gente se coloca no lugar naquela dor. Então é por isso que a gente sente. Mas na verdade a gente não está sentindo a dor daquela família, a gente está se colocando no lugar. E isso de se colocar no lugar é muito difícil para os autistas, por quê? Porque eles não aprendem de forma natural, né? Eles têm dificuldade na teoria da mente, que é o quê? É a habilidade de se colocar no lugar do outro. Né? Por isso que muitos falam, as pessoas que não têm muito conhecimento e que acham que os autistas eles são insensíveis, eles não têm empatia, né? Mas não é que eles não têm, é que eles não aprenderam. Então, para eles, tem que ser ensinado, né? Uma vez, Maria chegou para mim e falou assim, mãe, a professora de dança dela tinha perdido o marido num acidente de carro e eu tava assim, né? Fiquei muito triste e tudo por ela. Obviamente, meu marido trabalha viajando, então eu me coloquei no lugar dela, né? E fiquei muito triste e o ensaio foi cancelado. E aí ela chegou pra mim e falou: Mãe, por que o ensaio foi cancelado? Eu falei: Má, porque o marido da tia morreu, né? Ele morreu de acidente de carro e tudo. Aí ela: Só por isso? Ou seja, qual é a relação, né, do ensaio que não é ele que faz, que não é ele que tá lá, é a tia que tá, né? Por que que a tia não vai?
sendo que ela só perdeu o marido, sabe? E aí isso soa de forma insensível pra gente, mas a gente não pode pensar que isso é feito de algo de forma espontânea, no sentido de entender, né? É feito por falta de entendimento, e aí a gente precisa ensinar e explicar. E aí o que eu acho engraçado é que mesmo que de formas diferentes, eles apresentam mais ou menos o mesmo comportamento, porque a filha da minha amiga, que é mais velha do que Maria, que também faz a aula, falou pra mãe dela bem assim: "Mas logo, logo ela arruma outro". Eu falei: "Oh, meu Deus do céu". Não é bem assim, obviamente que ela pode se casar novamente, né, mas assim, é aquela resposta insensível, aquela resposta que a gente não fala, mesmo que a gente pode pensar, né: "Nossa, ele faleceu", a gente chora, a gente fica triste e tudo, mas quem sabe ela arruma outra pessoa e tudo, mas a gente não pensa isso na hora da morte, né, a gente fica naquele sentimento de tristeza. E aí depois que a gente descobriu o diagnóstico, eh eu comecei a perceber alguns comportamentos do meu marido, né, antes até mesmo da psicóloga, e eu lembro como se fosse hoje. A minha sogra, ela faleceu, né, de covid, ela estava com câncer também, e aí ela, quando eu comecei a namorar com meu marido, ela chamava ele, na época a gente assistia, né, hoje eu não assisto mais, mas quem tá ouvindo aqui pode lembrar. Tinha uma novela na Globo chamada Avenida Brasil. E aí tinha a Carminha, que era a Adriana Esteves, e tinha o Cauã Raymond, que era Jorginho. E aí, esse Jorginho, ele ficava muito estressado, né? Ele brigava, ele reclamava, ele chegava em casa, quebrava as coisas e tudo mais. E aí, quando eu namorava com meu marido, a minha sogra falou bem assim: Ó, hoje Aldo tá Jorginho. Só você vai resolver. Só você vai conseguir lidar com ele. Então, quando eu comecei a namorar com ele, eu sabia que ele tinha alguns comportamentos, principalmente na parte de regulação emocional, muito intensa. Então, assim, ele é muito explosivo, ele às vezes não se controla no falar, às vezes ele rebate, aí depois ele logo se arrepende, sabe? Mas que é algo mais forte do que ele. E aí eu comecei a perceber alguns comportamentos, não só emocionais, de regulação emocional, como também de comunicação. Então, às vezes, ele falava uma coisa e ele queria dizer outra coisa. Às vezes eu falava para ele para poder falar de determinada coisa e ele não falava. E alguns comportamentos, por exemplo, ele é muito extrovertido, sendo que ele tem vergonha de um monte de coisa, mas às vezes ele fala coisas que, tipo, não tem necessidade nenhuma de falar. Por exemplo, hoje em dia, né, até antigamente mesmo, ninguém chega para uma mulher desconhecida e pergunta se ela tá grávida. Por quê? Porque corre o risco dessa mulher tá gorda, né? Então a gente não vai fazer isso aí. Na fila do mercado, pra que a gente vai começar um papo com uma pessoa com esse assunto? A gente não fala, né? Só se a gente tiver certeza que aquela pessoa tá grávida. E aí ele já deu várias bola fora nesse sentido, em outros sentidos também. E aí eu sempre ficava reparando nisso. E aí eu tive a certeza quando, a gente conversou sobre o diagnóstico de Maria, e ele foi super tranquilo. Ele falou: "A gente precisa fazer o quê, né? Vamos cuidar, vamos tratar e tudo". Ele tem uma dificuldade, nos últimos anos ele melhorou muito, e, Maria consequentemente também evoluiu bastante, mas ele tinha muita dificuldade de lidar com ela, porque os comportamentos dela eram muito desafiadores, né. Até hoje é um pouco, desafiador no sentido, assim, que ela é meio direta, e aí acaba sendo ríspida, às vezes, quando ela vai responder alguma coisa, sabe. E aí pra ele é como se fosse falta de educação. Mas não é falta de educação, é porque é meio tão óbvio que ela vai e fala, sabe. Mas ele vem aprendido muito com ela, ele vem se desconstruindo, porque também é um desafio para ele, né, e eu sempre tento manter, eu já sei lidar, a gente tá junto há 13 anos, então minha sogra também falava isso, ela: "Ai, Larissa, só você que dá conta de Aldo, porque você consegue deixar ele calmo, você consegue conversar com ele e tudo", e eu sempre fui muito da conversa, né, eu resolvo muito as coisas conversando. E aí eu sempre consegui tirar dele coisas que ele não conseguia falar, né. E ao mesmo tempo ele conseguia comigo desabafar, ele consegue comigo falar o que ele sente, o que ele não sente, o que que tá diferente. E em muitas situações, principalmente situações emotivas,
né, na morte da mãe dele mesmo, ele foi muito frio, né, interpretando como se não houvesse diagnóstico, sabe? E as pessoas ficaram impressionadas com a serenidade dele e a frieza. Só que não significa que ele não estava sofrendo. É porque ele não consegue sentir e não consegue se expressar da forma que todo mundo se expressa, deitando no caixão. Minha cunhada, o meu cunhado ficaram consternados. Eu também chorei muito. Eu estava com ela quando ela morreu. Então, assim, a gente se acaba de chorar. Depois que a gente fica, né? Tipo, a morte é isso, a vida é isso, né? A gente nasce e um dia a gente vai morrer. Mesmo que a gente sabe disso, a gente sofre. Então, nesse primeiro momento, a gente deságua, a gente desabafa, a gente chora e tudo mais. E ele, assim, eu conto nos dedos das vezes que ele chorou e chorou sozinho, porque ele não conseguia chorar. Ele fala que quando ele começa a chorar, ele não consegue parar. Então, ele prefere ficar contido, né? E E aí, esses comportamentos que são diferentes, a gente acaba julgando quando a gente não tem conhecimento, né? Lari, aí você falou bastante de uma parte invisível do suporte, que é essa questão emocional, de perceber o que é imperceptível, por conta mesmo da conexão, que essa conexão vai além, né? Daí eu falo que é uma conexão de alma, de espírito mesmo, que gera ali através do suporte para você perceber o que não está visível e conseguir apoiar ele, né? Nessa jornada. Eu também me identifico bastante com isso. Mas aí, quando você descobre, então, né, fechou os diagnósticos, tem aquele momento que a gente passa da negação até a aceitação. E aí a gente passa pela ilusão. Não, talvez não seja, talvez não é assim. Aí a gente passa pela desilusão, né, o processo da raiva, da tristeza, de ficar chateada. Por que comigo? Por que na minha família? E aí depois a gente consegue entrar nesse lugar de aceitação. E daí geralmente é da onde surgem, né? Projetos como o Autismo com Afeto, que é um projeto tão lindo já, e enorme aí, que vai crescer muito, em nome de Jesus. Mas me Amém. conta como que foi para você esse processo? Então, eu vivi realmente, né, todas as fases do diagnóstico. Eh, Existe um luto. Eu falo que existem estudos que comprovam que ao receber o diagnóstico de um filho é como se fosse um luto da perda de uma pessoa querida. Por quê? Porque você recebe uma criança e depois do diagnóstico você recebe outra criança, né? E você não se prepara para isso. Ninguém quer ter um filho ou engravida pensando, eu quero que meu filho seja autista, né? Eu quero que ele tenha algum transtorno do neurodesenvolvimento. Não, a gente não deseja isso, né? A gente precisa ser verdadeira com a gente mesma e com as pessoas também, até porque para tirar um pouco dessa culpa que a gente sente, né? Porque inicialmente também eu tive culpa, eu senti culpa, porque Maria assistia televisão e a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde recomenda-se o uso de telas a partir dos 2 anos, e eu não sabia. E depois que descobri também, continuei colocando na tela. Apesar de que não deixar aqui um parêntese também muito importante, né? Telas não causam autismo, vacinas também não causam autismo, mas contribuem para prejudicar no desenvolvimento e no comportamento da criança as telas, sim, né? Como qualquer outra criança. Então, se uma criança típica ela é prejudicada com o uso excessivo de telas, imagina uma criança que tem um desenvolvimento todo bagunçado. Então, obviamente que vai prejudicar também. E aí, eu me culpava porque eu tinha colocado ela na televisão, porque ela ficava com babá. Eu me culpava porque, mesmo quando, eu estava com ela e eu fazia muitas atividades, eu desenvolvia muitas coisas, tipo massinha caseira, a gente ia para o parque, eu sempre fazia muitas atividades externas com ela, estimulava bastante. Então, assim, eu não entendia o porquê que ela não desenvolvia. E aí eu falava: "Ai, as filhas das minhas amigas vivem na televisão o tempo inteiro, fica com as babás. As minhas amigas nem gostam de fazer essas coisas que eu faço com Maria, e as filhas delas não têm nada, e a minha tem", né. Então eu tive esse processo de luto, tanto que no início, não era autismo com afeto, era meu Instagram normal, e eu comecei a falar sobre desenvolvimento infantil, porque eu ia começar a trabalhar na escola e eu queria trazer esse assunto, na internet. Eu queria fazer algo a mais, né, e comecei a falar sobre desenvolvimento infantil. E quando eu recebi o diagnóstico de Maria, eu falei que ela tinha atraso da fala, né, que é o transtorno o TDL.
transtorno de desenvolvimento de linguagem, que é quando a criança só não fala, né? Porque por conta desse atraso, mas não por conta do autismo. Mas eu já sabia que ela era autista. E eu não estava preparada para falar. Então eu falei desse diagnóstico primeiro para poder as pessoas não julgarem, né? E, na verdade, o medo nosso é justamente esse, é o julgamento dos outros, né? Só que quando chegou num determinado, eu não lembro o ano, que eu sou péssima em datas, tá? Mas foi no dia 2 de abril de algum ano aí desses que eu recebi o diagnóstico. Eu vi que as pessoas da clínica que Maria fazia as terapias, tinham colocado o slogan do autismo e tudo mais e tal, e as meninas não mandaram pra mim pra poder eu botar também no Instagram e no WhatsApp, enfim, foi uma coisa boba, né? Mas isso mexeu comigo. Eu falei, e eu sempre fui aquela mãe que a gente sabe que eu tenho 36 anos, né? Então, normalmente as pessoas da minha geração, as nossas mães eram bem bravas, né? E minha mãe sempre foi muito brava. Também pelo contexto, porque ela separou do meu pai quando eu tinha meses de vida, então ela era divorciada naquela época. Ter uma filha e ainda ser divorciada e tudo, mesmo que já estava evoluída essa questão, mas assim, na questão de educação dos filhos. Então, minha mãe sempre foi muito rígida, tipo um sargento mesmo. E aí, eu queria ser diferente com Maria, sabe? Eu não queria trazer esse peso de. Naquela época a gente apanhava, né? A gente ficava de castigo, aquelas coisas todas. E eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil e percebi, né? E aprendi que isso não educa, né? Surra, bater na criança não educa, botar de castigo também não educa, né? E o que educa mesmo os nossos filhos são o diálogo, é a conversa, né? É através da conversa, é através do exemplo, que a gente vai conseguir conquistar os nossos filhos e mostrar para eles o que é certo e o que é errado, e que mesmo assim eles ainda vão errar, eles mesmo assim ainda vão buscar outros caminhos, outros atalhos, e que tá tudo bem, né? Mas que a gente precisa fazer a nossa parte. E aí eu pensava, falei, nossa, mas eu estudo tanto sobre isso, né? Maria tem vários comportamentos desafiadores. Eu nunca dei um tapa nela, nunca botei de castigo, nunca fiz nada, ensinei pra ela, né? Não condiz com a educação que eu tô dando pra ela esconder o diagnóstico das pessoas, porque significa que eu tô com vergonha. Né? Não tem outra explicação. Quando as mães conversam comigo, aí elas justificam, né? E aí eu penso comigo, porque eu não vou falar assim de primeira, eu falo: você tá com vergonha, você não quer falar. Porque quando a gente não quer falar é porque a gente quer esconder. Não tem meio termo. Ou a gente fala ou a gente esconde, né? E aí eu perguntei pro meu marido. Existia naquela época, ainda hoje, né? Eu comecei o Instagram, Maria tinha 2 anos, Maria tem 6, vai fazer 7. Então, assim, existia um tabu muito grande naquela época. Hoje ainda existe também, mas muitas barreiras foram quebradas, né? E aí eu falei com meu marido, eu falei, amor, eu tô querendo falar sobre o diagnóstico de Maria no Instagram e tal. Eu acho que é importante, porque eu preciso assumi-la do jeito que ela é. E aí ele falou: "Não, pra mim tudo bem". Eu também só pedi autorização pra ele, que é o pai. Pra minha mãe, pra minha tia, eu comuniquei, pra minha sogra, pra minha cunhada, eu comuniquei. Minha sogra na época, ela não queria que eu falasse, ela não queria que eu expusesse Maria, porque iam rotular ela, porque isso, porque aquilo. E aí eu só escutei e fiz o que eu queria fazer. Que eu falava assim: não adianta eu ouvir a opinião de todo mundo, eu preciso decidir com o pai dela o que que eu vou fazer, né? E aí foi a melhor coisa. Por quê? Porque eu parei de justificar as coisas que ela fazia. Eu parei de justificar o porquê que ela ficava pulando o tempo inteiro. Eu parei de justificar por que que ela não parava quieta. Eu parei de justificar por que que ela falava o tempo inteiro e às vezes conversas desconexas, né? Eu parei de justificar. Então isso para mim foi muito libertador, né. E aí através da minha libertação em relação ao diagnóstico de Maria, que eu consegui alcançar tantas outras famílias, tantas outras mães que eu consegui ajudar e que eu ainda ajudo, né, falando a realidade do autismo, porque a gente não eu penso assim, né, existe a internet é aquela coisa, trouxe muitos benefícios para nossa vida, mas também trouxe muitos malefícios, né. E aí tem um monte de gente falando sobre autismo, como também tem um monte de gente falando sobre diversos assuntos. E existem pessoas que falam de assuntos de forma bacana e de forma verdadeira, e tem pessoas que falam de assuntos que
fala coisas que não tem nada a ver. Então existem sim na internet pessoas que falam que são autistas que não são autistas. Existe na internet pessoas que falam sobre autismo e que não sabem do que estão falando, né? Existe essa rixa de suporte, né? De mães, que quem sofre mais, um suporte um, suporte 2, suporte 3. E eu, como suporte um, né? Como mãe de suporte um, sei que quem sofre mais é o suporte 3, obviamente. Né? Uma criança que não tem autonomia nenhuma, que a mãe precisa fazer tudo, é óbvio que existe mais sofrimento, né? Porque o autismo é dividido em níveis de suporte. Então, se o suporte 3 é o suporte que precisa de mais ajuda, é óbvio que tem mais sofrimento, né? Mas a gente sabe também que não é que o porquê o suporte 3 tem mais sofrimento, que o suporte um não tenha. Porque o suporte 3 ele não tem consciência. Quem sofre são as famílias. Mas o suporte um ele tem consciência. Então, o nível de ansiedade, de depressão, de suicídio é muito maior no suporte 3 do que, ou no suporte um, do que nas pessoas que não têm nenhum nível de suporte, né? Nas pessoas típicas, principalmente em meninas, né? Os índices de suicídio aumentam em torno de 40%. Por quê? Porque elas percebem que elas se comportam de forma diferente e que as pessoas, muitas delas não se sentem pertencentes ao ambiente. E essa fase mais difícil, que é difícil para todo mundo, que é a pré-adolescência e a adolescência, imagina para um cérebro que é neuroatípico. Como é que ele se comporta? Como é que ele vai agir em determinada situação? Como é que ele vai entender que um garoto gosta dela, por exemplo, mas que ele não vai falar que ele gosta? Ele vai se comportar de outra forma. E você vai ter que entender esse comportamento, mesmo que ele está dizendo uma coisa totalmente diferente. São muitos desafios que o Então, muito suporte vai clareando, né? é. Então, um suporte bem informado transforma a vida do autista. E aí, Lari, me conta, em relação à desregulação emocional, porque a gente sabe que dentro do espectro tem muitas formas, né, de comportamentos mesmo. E Uhum. questões que incomodam uns mais, outros menos, momentos que desregulam um e o outro de outra forma. Então, como que você fez para entender e para ajudar na regulação emocional, tanto do seu esposo quanto da sua filha? Como que é esse processo aí na sua casa? Então, eu penso que a gente precisa conhecer o outro, né? Porque, assim, antes do diagnóstico, existe um ser humano com uma personalidade, com gostos e com defeitos, com qualidades, com coisas que eles gostam, com coisas que não gostam. Então, isso vem primeiro do que o diagnóstico, né? Existe um ser humano por trás do diagnóstico. Eu falo que Maria não é só autista. Maria tem todas as outras qualidades e defeitos dela que são para além do diagnóstico. O meu marido é a mesma coisa. Então, eu tento, assim, a gente busca estratégias, né? Por exemplo, em relação ao meu marido, a gente briga só pelo WhatsApp, digitando. A gente não briga gravando áudio e nem falando um com o outro. Por quê? Porque meu marido, ele tem 2 metros de altura, né? 120 quilos. Ele é enorme. Então, quando ele conversa, normalmente já é aquela imponência. Agora, você imagina esse homem retado, com raiva, querendo matar uma pessoa. Então, não dá para conversar com o Aldo com raiva, sabe? Então, assim, a gente bolou essa estratégia e dá super certo que a gente digita o que a gente quer falar pro outro quando alguma coisa acontece que não dá, não tá legal. Mas volta e meia acontece alguma coisa. Volta e meia acontece. Esses dias mesmo, acho que vai fazer um mês ou 2, tinham 5 ovos em casa. Olha a história. Tinha 5 ovos. Aí a gente acordou mais cedo. Minha mãe e minha avó moram com a gente, né? Meu avô morreu de Covid, e aí depois que ele faleceu, a gente trouxe minha mãe e minha avó para morar com a gente. Porque minha mãe não tem, né, nenhum companheiro, e minha avó também já tem quase 90 anos, então a gente não queria deixar elas duas sozinhas. Então, mora minha mãe, minha avó, eu, meu marido e Maria. E ainda mais com o contexto da minha família, que meu marido viaja a semana toda. Então a gente no início, antes do meu avô falecer, a gente morava num apartamento sozinha. E aí eu ficava sozinha com Maria ou ficava de mudança na casa da minha mãe. Então acabava dando um trabalho dobrado. Então a gente
unificou a família. E aí, Aldo ficou dormindo, e aí eu desci, aí tinha 5 ovos. Tava todo mundo na mesa do café. Minha mãe, minha avó, aí minha tia veio também, que a minha tia também é a dona da escola, juntamente com minha mãe, e ela toma café com a gente. Aí, Aldo come 3 ovos. Ele comia, agora ele tá comendo mais, mas ele comia 3 ovos de manhã. Aí minha mãe comeu um ovo, minha avó comeu um ovo, minha tia comeu um ovo. E eu peguei um ovo e fiz a receita, que eu queria fazer uma crepioca. E aí ficou um ovo na geladeira. Aí ele desceu, abriu a geladeira, viu um ovo só. E viu que tinha uma receita. Eu falei, ó, amor, eu fiz uma receita aqui, dei bom dia pra ele. Fiz uma receita aqui, eu vou te dar. Acho que ficou duas, tipo crepioca, sabe? Aí ficou duas, aí eu comi uma, que eu não aguento comer muito, e eu ia dar outra pra ele. Nossa, ele deu um escândalo, porque só tinha um ovo. Ele ficou transtornado na frente de todo mundo. Aí eu respirei, né? Porque eu também não brigo com ele na frente das pessoas. Aí eu falei: se você não quiser não comer a receita, tá tudo certo. Você come só o ovo seu mesmo. Se você quiser, eu vou comprar o ovo agora pra você. Com raiva, obviamente, que eu não ia comprar, né? Mas eu falei que eu ia. E aí ele foi e fez o ovo dele e eu subi. Aí eu subi, aí eu, pã, escrevi um texto desse tamanho aqui, ó, no WhatsApp, pra ele. E aí expliquei toda a situação de forma muito clara, o que que aconteceu, como as pessoas que estavam na mesa se sentiram e como ele deveria ter agido. Ou seja, eu fiz uma intervenção com meu marido e eu faço sempre, né, em casa. E aí ele leu, ele entendeu que o motivo pelo qual ele fez, obviamente, foi por inflexibilidade cognitiva, que é uma característica predominante no autismo. Então, assim, nasceu autista, vai morrer autista e com inflexibilidade. A gente trabalha na terapia, a gente trabalha nas intervenções, mas a pessoa vai ficar a vida inteira inflexível. É como se o cérebro dela ficasse o tempo todo pedindo para fazer de outra forma. Ou seja, coloquei na minha cabeça que eu como 3 ovos de manhã, eu tenho que comer 3 ovos de manhã. Porque senão vai dar alguma coisa errada. Eu preciso comer esses 3 ovos. E aí eu chego na geladeira, só tem um. Entendeu? Então, o que pra gente é assim, um absurdo, que é só um ovo, pra ele foi um motivo de uma discussão, de uma briga. E se você não tem esse conhecimento, você leva para um lado que não existe, né? Que foi um lado de, ai, que mal educado, que falta de educação com as pessoas e tudo mais, mas foi algo que foi involuntário. E é por isso que eu falo do autismo como ele é. Ele não é um jeito, não é porque ele é nervoso, ele é bruto, não é jeito, porque ele não tem escolha. Ele absorve as coisas de uma forma diferente, e em situações que mexem com ele age de uma forma excessiva, porque não teria motivo algum para agir daquela forma, né? Em outra situação também, eu estava no carro com ele, aí um gerente da fazenda ligou, convidando ele para um evento. E o evento era 60 dias do dia que o cara estava ligando, pedindo o endereço para mandar o convite e para mandar a camisa. E Aldo, ele tem eu falo que não dá para brigar de tudo com ele, menos com datas e compromissos. Ele parece uma máquina registradora. Ele não esquece de nada. Nada do que aconteceu, do que você contou para ele, ele esquece. E do que ele vai fazer de compromissos de trabalho, essas coisas. Ele é muito, muito. A data é algo que marca muito ele. Tanto que questão de data de namoro, de casamento, eu não lembro nada, nada, nada. Ele fala que eu já nasci com amnésia. E ele lembra tudo, tanto que ele que dá parabéns primeiro, essas coisas, né? Que mulher fica esperando que o homem faça e o homem esquece. O meu não, o meu que me lembra. Aí o cara terminou de falar. O que que você faria? Você ia dar o endereço, né? E não ia falar mais nada. Por quê? Porque o evento é daqui 60 dias. Ele olhou não, que tava no telefone. Ele falou: ó, ah, que legal o evento na fazenda e tal, mas eu não vou poder ir, não. Porque eu tenho uma visita agendada nessa data, viu? Mas obrigada pelo convite. Na minha frente. Aí eu olhei pro lado assim, eu falei: eu não acredito que você fez isso. Eu fiz o quê?
Eu falei: "Mô, deixa eu te explicar uma coisa, quando a gente recebe um convite, a gente não fala, isso são regras sociais, né, que a gente aprende com os outros, a gente aprende observando. E aí, a gente não fala que a gente não vai no mesmo dia, a gente só agradece o convite. Aí quando chegar próximo ao dia, aí a gente fala". Aí ele: "É?" Eu falei: "É". Aí passou. Quando passou uns dias, ele: "É, o rapaz não mandou nem o convite, nem a camisa". Eu falei: "Mas é claro que ele não ia mandar. É claro, porque você disse que não ia. Ele ia mandar pra você por quê?". Ele provavelmente ainda deve ter ficado chateado com a sua indelicadeza, né. E aí é isso, são essas coisinhas que prejudicam o social, né, prejudica essa comunicação e essas relações sociais que a gente tem, porque a gente não vive numa ilha. Então a gente precisa se moldar o tempo inteiro, né. A gente vive falando coisas que a gente não quer falar e que na verdade a gente quer falar outras, mas a gente não fala por quê? Porque vai ofender, a gente não fala por quê? Porque a gente não quer brigar. A gente não fala por quê? Porque Deus não quer que a gente seja igual Pedro, né? Deus não quer. Então a gente precisa o quê? Se moldar por dentro para poder falar o que realmente deve ser falado, ou às vezes até calar, né? E aí, com o autismo, essas situações ela acontece de uma forma mais complexa. Quando é típico, é moldar massinha. Quando é atípico, é moldar no ferro, né? É tipo isso. Mas fala mais aí, Lari, sobre esse processo de intervenção que você falou. Então, você veio, trouxe a situação, trouxe o que aconteceu com ele, trouxe como as pessoas se sentiram e como ele deveria agir. Então, é assim que você faz para ajudar na regulação, para É, compreender porque, por o exemplo, na movimento. verdade, o que que acontece? Aldo, ele deveria fazer terapia, né? Esse é o mais aconselhado, né? Quando você tem um diagnóstico, você precisa buscar tratamento. Mas meu marido não faz tratamento. Se eu falar pra ele, eu já falei algumas vezes que ele precisa fazer terapia, ele não aceita, né? Então a gente tem que fazer no ferrão mesmo, igual você falou. E aí, são situações que vão acontecendo no nosso dia a dia e que a pessoa vai adquirindo o quê? Ela vai adquirindo repertório. Então, naquela situação, eu agir daquela forma, não deveria, né? Aí acontece outra situação parecida, ele já sabe como agir. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo onde toda hora tá acontecendo situações diferentes, né? Então nem sempre a gente tem a forma correta de agir, né? E eu sinto que ele encontra em mim um porto seguro, né? De poder falar, né? O que ele sente, falar, desabafar, essas coisas. Quando mexe na rotina dele, por exemplo, como ele trabalha viajando, então ele atende fazendas, ele já vai com o cronograma todo certinho, com as visitas agendadas. Essa semana mesmo ele tá em Petrolina. Então, assim, é uma viagem longa, né? Então ele precisa se programar e ele ama fazer essas programações. Então, quando, por exemplo, ele tá, sei lá, no caminho da fazenda, ou então perto da cidade, e aí o gerente liga e fala que não vai poder receber, ele precisa parar o carro. Aí ele para o carro, ele para num posto, ele me liga estressadíssimo e aí eu peço para ele respirar, e aí falo com ele que é uma situação chata, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de marcar uma coisa e simplesmente não cumprir. Você vai ficar chateada, mas isso não vai acabar seu dia, né? Igual a gente marcou aqui o podcast. Aí se eu falo que aconteceu alguma coisa e que eu não vou poder, você vai ficar chateada. Poxa, tava marcada, né? A gente combinou tudo certinho com antecedência e acontece isso, mas segue a vida. E aí numa próxima situação a gente marca. Mas essas imprevisibilidades no autismo, ela fica matutando na cabeça, sabe? É como se não tivesse outra alternativa, é como se não tivesse outra solução para aquele problema. E aí, o que que essa pessoa precisa? De suporte. Ela precisa de quê? De ajuda, né? Então eu chego para ele e falo assim: "Tá bom, eu entendi. A fazenda trocou o dia, né? Mas ele não vai poder te atender e tudo. Mas onde você tá? Dá para ir para outra?" Aí ele: "Dá". Então, assim, se você não tem nada, né, não tem diagnóstico, não tem nada, poxa, o cara cancelou a visita, deixa eu ver se eu falo com outro gerente para poder antecipar a visita da outra fazenda. Então você já consegue ali pensar em milésimos de segundos. O seu cérebro faz isso de forma automática. Você já pensa numa próxima solução.
Mas quando você tem essa questão com a rotina, com a previsibilidade, que você precisa de tempo para você se organizar, isso acaba te afetando. Então ele para, ele foi num po aí eu falei: "Amor, toma uma água, joga uma água na cabeça", tipo, era depois do almoço. Ele: "Eu vim voando, eu almocei, eu não descansei depois do almoço pra vir nessa fazenda". E aí fala, 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 eu: "É assim mesmo". Ele tá errado, e aí você tem que também, quando tem razão, obviamente, né, você tem que também falar que ele tá certo, né. E aí quando ele não tá certo, aí você tem que saber o momento de falar, senão a situação fica mais complicada ainda. Então, se ele tá muito nervoso, você escuta, acolhe, né? E aí depois, em outro momento, você fala. Eu tô falando aqui pra vocês de uma forma assim muito tranquila, né? Muito redondinha, mas não acontece, tá, gente? Assim, redondo desse jeito. Porque nós somos seres humanos. Então, assim, tem hora que eu falo as coisas, ele fica estressado, tem hora que a gente se discute, tem hora que eu cobro coisas dele, e ele já falou isso pra mim várias vezes. Eu falo que isso já faz parte do nosso diálogo quando a gente tá em algum conflito. Ele fala: "É, parece que só quem é autista aqui é Maria nessa casa". Por quê? Porque ele tem dificuldade de alguma coisa e aí eu anulo total o diagnóstico dele e falo com ele como se não fosse difícil, sabe. Por quê? Porque a gente, né, marido e mulher, a gente sabe que tem situações que a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né. Mas, o conhecer o outro, né, o saber, né, do autismo, eu falo que se e ele tinha a fama, né, ele vai me matar que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Ele tinha a fama que ele não ia casar. Ele tinha um tio que, morreu solteirão, sabe. E aí a família dele toda falava que ninguém ia casar com ele, que ele não ia casar, que não tinha como casar com ele, de tão nervoso que ele era, né. E assim, nervoso, inconstante emocionalmente e tudo mais. E aí ele me encontrou. E eu falo que o autismo, ele além de ter me ajudado com a Maria, ele me ajudou muito, mas muito no meu casamento. Por quê? Porque tem coisas que eu não faço e que eu não peço ele, porque eu sei que vai ser difícil para ele, né. Então, situações assim, por exemplo, nas férias agora, Maria teve o finalzinho das férias, e aí eu estava operada, e logo no finalzinho das férias, os extras que ela faz já começou. Então, tipo, o Kumon voltou, que é um curso que ela faz de português e matemática. E aí eu combinei com ele dele levar ela pro Kumon às 4 da tarde, num determinado dia. Deixei combinado. Só que aí ela tinha ido pra piscina do condomínio com as amigas umas 3 da tarde. Então, era um tempo curto pra ela na piscina, pra ter que sair daquele meio de brincar, eh, sair da piscina, se arrumar e ir para o Kumon, que não é uma coisa tão divertida quanto a piscina. E também, eu falei: "Bom", aí eu falei: 3 horas da tarde, ela foi pra piscina agora, 4 horas o Kumon, não vai dar certo, vai chocar. E aí, pela falta de habilidade de Aldo também, de resolver situações como essa, que são mais desafiadoras com Maria, vai dar ruim. Aí eu liguei pra ele e falei: "Mô, não precisa levar Maria para o Kumon mais, porque ela tá na piscina". Quando eu ligo com antecedência e eu informo pra ele com antecedência, tudo certo. "Não, amor, não tem problema e tal", beleza. Aí ela voltou pra casa, sabe que horas? 3h45, ou seja, a piscina já não estava boa. Então dava tempo, ela já estava tomada banho 3h45, dava tempo ir pra piscina, ou ir para o Kumon. Você acha que eu liguei pra Aldo pra falar às 3h45 que tinha o Kumon às 4 horas? Não. Eu não quis lutar essa luta, entendeu? Por quê? Porque eu sabia que ia dar ruim. Então eu falei: "Não, eu não vou ligar pra ele, não vou pedir pra ele levar no Kumon, hoje ela vai faltar". Mesmo que daria tempo, se fosse eu, levaria, né. Se ele me ligasse e falasse agora pra levar, eu saía da escola, pegava ela e levava, tranquilamente. Mas com ele eu não faço isso. Então, em diversas situações, eu tento agir de forma positiva, eu acredito, né, não sei, eu tô falando aqui por mim, que eu acho que eu faço com ele, mas também, né, tem que ter o feedback dele. Mas eu acredito que a gente consegue, nessas situações que são mais desafiadoras, eu consigo tomar umas decisões que eu sei que não vai ser legal, sabe, que vai trazer um desconforto para ele, e aí eu não faço.
Perfeito. Aqui em casa tem muito uma questão que eu já percebi particularmente, que é o meu termômetro emocional. Então, se eu estou bem emocionalmente, se eu estou tranquila, se eu estou com o espírito equilibrado, né, estou em paz, aí eu consigo lidar melhor e conversar até no momento de descontrole emocional do meu companheiro. Mas se eu não estou muito bem, aí o tempo é meu aliado. Aí eu peço o tempo. Então, ó, cada um fica aí no seu canto, eu vou aqui dar uma volta. E aí o tempo me ajuda a eu me regular, para aí depois eu conseguir ajudar ele também no processo dele. Não sei se com você também é assim, Lário, se você tem alguma outra estratégia, mas assim, essas estratégias no dia a dia muda tudo, né, na nossa convivência. Então, por Na isso que é verdade, quem sai é Aldo, ele sempre sai. Ele sempre sai do ambiente quando ele não quer conversar, ele sempre vai para outro lugar, ele não consegue ficar perto, né? E também, não só em situações de conflito, quando eu tô triste, quando eu tô chorando, por exemplo, se aconteceu algum problema comigo, não comigo em relação a ele, mas comigo em relação a outra coisa. Ele não tem a capacidade, ele não aprendeu a cuidar nesse sentido de ficar junto quando a gente tá triste, a gente quer que a pessoa fique junto, a gente quer que a pessoa fale que vai passar, mesmo que não vai passar. Mas a gente quer que a pessoa faça isso, né? E ele não faz, ele não consegue. Mas como eu sou uma pessoa também que, quando eu tô triste, quando eu tô pra baixo, eu gosto de ficar sozinha, então isso não interfere tanto, né? Mas se fosse uma mulher que precisaria, né, que se gostasse da presença do marido junto em situações como essa, daria mais um conflito, né? Então a gente ou acaba se moldando também, ou a gente também tem preferências que são diferentes. Mas tem situações mesmo, por exemplo, eu caí, eu nem comentei isso assim com ninguém, assim, não falei na internet nem nada, mas com 20 e poucos dias, 20 dias de cirurgia, eu acho, ou foi menos, não sei. Eu estava lá fora com a minha família e tal, a gente estava em pé conversando no final do dia com Maria. E aí a nossa cachorra Golden passou pelas minhas pernas. E passou pelas pernas de Maria. E aí eu me desequilibrei e caí de bunda no chão, operada. E aí todo mundo veio me acudir. Aí, assim, né? Todo mundo veio me acudir. Minha mãe, minha avó e minha tia. Maria saiu correndo, chorando, dizendo que a culpa era dela, sendo que ela não tinha feito absolutamente nada. E Aldo foi acudir a cachorra. Aí depois ele falou: Ô, amor, é porque já tinha muita gente cuidando de você. Aí eu falei: Não, eu entendo. Ele, mas você sabe, né, que é porque eu tenho dificuldade aí nessa parte. Eu falei: Não, eu sei, amor, não tem problema não. É, a gente vai deixando para lá, né? Aos É pouquinhos a gente isso. percebe que não é E aí, maldade. quando é algo que é muito importante pra gente, né? Assim, eu falo isso em relação a mim, da forma como eu lido com o meu relacionamento com ele. Quando é algo que é muito importante, que eu faço questão, eu quero que faça. E aí eu peço pra ele. E aí o que que acontece? Aí, a gente sai da esfera do diagnóstico, sabe? A gente entra na esfera do relacionamento mesmo, do se doar para o outro e de fazer o que o outro gosta, porque o relacionamento, ele basicamente fazer o outro feliz. Não é fazer você feliz, você vai ficar feliz do que o outro faz. Você não fica feliz sozinha, né? Então, você fica feliz com a forma que o seu marido te trata, com as coisas que ele faz por você, e ele fica feliz com a forma que você trata ele, com as coisas que você faz para ele, né? Então, quando é algo que é importante, aí a gente conversa e mesmo que seja ruim para ele, ele faz. Né? Tem situações mesmo, por exemplo, como a gente tem escola, então a gente sempre é chamado para aniversário, né? E aí ele não gosta de ir para lugares que ele não conhece as pessoas, né? Ele não faz questão, não, ele não suporta. Só que aí, o que que eu faço? Tem aniversários que eu não ligo que ele não vá, né? Mesmo que eu sou casada, que eu gosto de sair com ele. Mas, acho que tem uma ligação aqui. Ai, Né? Tá normal, ficou tá normal. normal? Aí, o que que acontece? Tem situações que eu quero que ele esteja, mesmo que desconfortável. Eu falo assim, amor, a gente vai ter esse aniversário e tal, e eu não quero ir sozinha. Aí ele falou: "Então tá bom, aí a gente vai". Mas aí ele também percebe que eu faço por ele quando eu deixo ele, eu falo que não precisa ele ir, né. Então a gente também tem que ceder um pouco. Mesmo ele fazendo o que ele não quer fazer, mas ele sabe que não, se Larissa tá pedindo pra eu ir pra esse, é porque é importante pra ela, então eu vou.
Ô, Lari, e em relação ao seu autocuidado? O que que tem na sua semana de autocuidado para você? Você faz terapia, tem acompanhamento profissional para lidar com todas essas demandas pessoais? Enfim, aí olhando para você agora, como que você faz para lidar, né? Então, no início do diagnóstico de mamar, eu fiz terapia há algum tempo, inclusive o autismo com afeto eh, foi uma sugestão da minha psicóloga, né? O Instagram tinha o nome de Larissa Narice, e ela falou: Lara, você fala com tanto amor sobre o autismo, você fala com tanto cuidado, você devia colocar o nome do Instagram Autismo com Afeto. Aí eu falei: gostei, vou colocar. E aí eu fiz terapia por um bom tempo. E depois ela mudou de cidade, inclusive eu fazia terapia online. E aí teve outras demandas, outras questões, né? Teve o Covid, e aí teve a morte do meu avô, teve a morte da minha sogra um ano depois. Aldo também quase morre de Covid, ele ficou 15 dias internado na UTI. E eu sempre. O que que eu faço? Aí, atualmente, eu não tô fazendo terapia, deveria, né? Porque todo mundo tem que fazer terapia, mas atualmente eu não tô fazendo. Eu sempre falo assim, inclusive eu falei isso hoje nos stories, né? Falando sobre justamente o autocuidado, né? E eu tava ficando muito chorosa depois da cirurgia. E misturou com TPM também, sabe? Que mulher também tem isso, né? E aí, eu estava achando que, assim, eu não é que eu estava arrependida da cirurgia, sabe? Mas eu estava me questionando, coisas que não passava na minha cabeça mais. E aí, quando eu comecei a melhorar da cirurgia, eu percebi que era falta de rotina, que eu tenho uma rotina, né? Eu amo rotina. E aí eu estava sentindo falta da minha rotina, de acordar, de me arrumar, né? A academia a gente sabe que não posso fazer ainda por conta da cirurgia, mas eu tenho uma rotina a seguir, eu não estava tendo, né? O fato de não poder dirigir, aí você fica dependendo de outra pessoa. Então, o que que eu faço hoje, o que eu sempre tento fazer é cuidar de mim em que sentido, né? A atividade física é essencial. Eu parei de fazer por conta da cirurgia, mas eu gosto de fazer a primeira coisa do dia. Eu leio meu devocional e vou pra academia. Aí eu vou pra academia às 5 da manhã. Ai, Larissa, por que que você vai às 5? Você não pode ir de tarde, no momento, sair da escola e ir? Posso. Mas eu acho que pra mim é mais importante e é mais produtivo, eu fico mais tranquila, eu fazer a primeira atividade do dia que seja academia. Então eu vou pra academia primeiro, depois da academia eu me arrumo. Aí o me arrumar também é algo assim que mexe comigo, sabe? Quando eu fico em casa jogada, né, sem me arrumar, de pijama, com cabelo bagunçado, e isso me afeta. Eu sinto que eu fico menos produtiva, eu sinto que eu fico mais estressada, mal-humorada e tudo mais. Então, essa minha rotina de autocuidado, de me exercitar, mesmo que quando não dá para exercitar igual agora mesmo, eu tô acordando, aí eu tô me arrumando, porque eu não trabalho pela manhã. Porque pela manhã eu fico por conta de Maria, das terapias, das atividades extras que ela faz. Então, quando ela entra na escola, é o horário que começa o meu trabalho. Então, eu trabalho de 1 às 19. E durante a manhã eu só fico. Eu trabalho também, mas só no telefone, né? No home office, pelo WhatsApp e tudo mais. Mas eu fico à disposição dela. Então, quando eu acordo antes dela e eu tomo meu banho, eu tomo meu café, eu faço meu devocional, eu me arrumo, eu me sinto maravilhosamente bem. Agora, quando eu não consigo fazer isso, que também a gente não é perfeito, a gente não consegue fazer todo dia, né? Atrapalha o meu desempenho com ela, o meu humor, atrapalha, assim, é muito ruim. Quando eu me atraso para acordar, por exemplo, aí quando eu acordo, Maria já tá acordada. Aí eu já tenho que fazer as coisas com ela, atividade, levar ela pro extra, eu não me arrumo direito, aí eu não consigo gravar conteúdo, por exemplo, no Instagram. Então, tudo isso acaba influenciando no meu desempenho, do meu dia mesmo, né? E aí eu fico cada vez mais fico cansada, fico mal-humorada, e acabo brigando por coisas bestas, sabe? E isso mexe muito comigo. Perfeito. Então, essa é a parte do autocuidado que você não abre mão. Não Certo. abro. E eu falo isso muito para as mães. Teve até uma mãe que me mandou um direct hoje, eu falando justamente isso, né? Não que você precisa se maquiar todo dia,
Às vezes não é a maquiagem que é o seu autocuidado. Às vezes é uma comida, né? Que você gosta, uma salada diferente que você faz, ou então uma sobremesa, não importa, né? Mas o que que é importante para você? Para mim mesmo, o arrumar o quarto, arrumar o escritório, arrumar o guarda-roupa, tudo isso é como se me arrumasse por dentro, sabe? Ontem mesmo eu organizei o guarda-roupa, tirei roupas velhas, tirei sapato velho, coloquei as coisas que eu tinha adquirido do final do ano pra cá, né, que eu não tive como arrumar por conta da cirurgia. Então, aquela imagem de organização traz uma paz pra mim muito grande, né? Então, acordar cedo, cuidar de mim, arrumar meu cabelo, arrumar meu rosto, proteger, porque assim, não é só questão de vaidade, né? Eu mesmo eu tenho melasma no rosto, né? Então, assim, mesmo que a gente maqueia pra ficar bonita e tudo, mas eu preciso, né, passar um protetor, eu preciso passar um corretivo pra não crescer ainda mais. Então, tudo isso é um autocuidado, tudo isso te ajuda a enfrentar. Eu falo que quando eu me arrumo e me sinto bem, é como se eu incorporasse a Mulher Maravilha. Não, agora eu tô pronta pra qualquer coisa. E aí, se mamá não quiser acordar, eu chamo de um jeito diferente. Se não quiser fazer a tarefa, a gente senta e faz de um jeito diferente. A paciência aumenta, né? Hoje mesmo ela teve uma questão com a roupa para escolher, né? Toda sexta-feira que na escola pode usar fantasia ou uma roupa casual. E aí é uma labuta, né? Porque a dúvida é muito grande, a dúvida paira na cabeça dela. E ela não consegue escolher. E quando ela escolhe, se a roupa não tá disponível, e aí ela se entristece, enfim. E aí a gente tem aquela paciência de Jó, né? De esperar, de conversar, de explicar e tentar resolver da melhor forma. Muito legal. E aí, para a gente encerrar aqui, então, nosso episódio de hoje, deixa sua mensagem sobre o que você aprendeu sendo suporte e o que que você deixa de mensagem para as outras pessoas que também estão nesse lugar aí na vida. Então, eu falo que o autismo ele transformou a minha vida, né? Ele virou minha vida pelo avesso também, mas ele me tornou uma pessoa diferente. Então, quem conheceu Larissa antes do autismo não conhece a Larissa depois do autismo, né? Vai precisar me conhecer de novo, porque me transformou por inteiro, né? Me transformou para enxergar as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, me fez enxergar, de valorizar as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, né? E a gente precisa estar bem, a gente precisa buscar a Deus em primeiro lugar, mas além de buscar a Deus, se você tiver, né, se vocês estiverem sentindo algo além, né, além dessa tristeza, além dessa angústia que às vezes paira no nosso coração e que muitas vezes pode fugir do controle, você precisa buscar ajuda, né? Não sinta vergonha de buscar ajuda profissional, porque isso não é falta de fé, isso não é falta de Deus, né? Isso realmente pode acontecer e é esperado que aconteça, né? Porque muda tudo, né? Muitos maridos vão embora, muitos maridos deixam as esposas por conta de diagnóstico. Isso é uma realidade que acontece dentro do nosso país. Então, assim, a gente precisa cuidar da gente dentro das possibilidades que a gente tem, mas a gente precisa estar bem para poder cuidar dos nossos filhos, né? Então, o que for preciso para você fazer, para você se sentir bem, para você se sentir, mesmo que com o diagnóstico, tudo tenha mudado, você consiga ainda se enxergar, né. Então buscar uma terapia, se for o caso, tentar olhar para você, tirar momento, nem que seja um momento pequeno, né. Eu uma vez dei uma entrevista, e aí era para um pessoal de uma comunidade, né, carente. E eu falei: "Gente, o que que eu vou falar para essas mães, né, que muitas vezes não têm dinheiro para comer, e tem uma criança com um transtorno dentro de casa, de suporte 2 e 3 que tem que ficar, muitas vezes num quarto fechado, porque senão derruba a casa inteira. O que que eu vou falar para essa mãe, né?" E aí, eu até nesse dia que eu fiz esse vídeo, eu até falei para elas o seguinte, eu falei: "Gente, autocuidado não é só terapia, né, porque eu não posso falar para uma mãe, de uma comunidade que não tem dinheiro para pagar a terapia do filho, para pagar a terapia para ela, né?" Então eu falei: "O autocuidado não é só
você ter que fazer terapia ou você ter aquele momento de salão, de beleza, de fazer compras, porque a gente não tem essa, né? Às vezes as pessoas não têm essa condição. O autocuidado é aquele momento que você acorda um pouquinho mais cedo, mesmo que aparentemente é mais sofrido, mas você senta no sofá e você consegue ali, ó, ler a sua Bíblia. Você consegue tomar um café sem ninguém tá te chamando. Isso mexe com a cabecinha da gente, né? Se aqui em algum momento que seu filho dorme, você pega, a primeira coisa que você faz, não vai lavar a casa, não vai arrumar prato, ou arrumar casa, lavar prato, organizar a casa, senta e vai assistir uma série. Senta e vai se distrair de alguma forma, sabe? Liga para uma amiga, conversa com uma pessoa, alimente ambientes e pessoas que vivam a vida parecida com você, né? Não fique buscando alimentar a sua mente com pessoas que têm uma realidade totalmente diferente, porque senão você vai se frustrar ainda mais, você vai ficar se comparando, e a gente sabe que a comparação ela é injusta, né? Principalmente quando a gente fala de realidades socioeconômicas diferentes. Então a gente precisa enxergar pessoas reais que vivem uma vida real ou que mostram essa vida real para que a gente se enxergue junto e não a gente fica se sentindo ruim ou pior ou inferior àquela pessoa, né? Eu acho que a gente precisa cuidar da gente de dentro para fora, a gente precisa alimentar a nossa mente e os nossos pensamentos com coisas boas, com realidades que estão dentro do nosso dia a dia. Tudo isso ajuda, faz com que a gente consiga levar a vida com mais leveza, com mais, né, com mais tranquilidade. É isso. Então, gratidão, Lari. Foi lindo sua contribuição aqui. Eu honro muito sua vida. Que Deus te abençoe imensamente. Amém, amém. Com certeza vai contribuir também na vida de muitas pessoas. Gratidão, gratidão mesmo, viu? Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Eu amei participar, foi muito bom o nosso bate-papo. E eu espero que as pessoas gostem também, quem estiver assistindo. E qualquer coisa, pode me mandar mensagem, pode me mandar direct. Eu sempre estou disponível para vocês, para ajudar da forma que eu posso ajudar com o meu conhecimento, com a minha experiência. Eu estou disponível para ajudar. Então, tá. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.